Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou o Gustavo com mais um Hangouts aqui, juntamente com todos vocês. Muito obrigado, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hangouts do seu, do meu, do nosso canal 4USA Flórida. Já começando aqui no canal no YouTube, agora vamos para o Facebook, onde eu estou aqui. Um momento, deixa eu baixar aqui um pouquinho. O Facebook também já começando. Vamos ver aqui também para os nossos amigos da página O Brasil de Fora do Brasil. E também vamos ver aqui na minha página do Facebook. Vamos lá. Começando já. Agora aqui na minha página no Facebook. Muito bem. Já estamos na minha página do Facebook. Também transmitindo ao vivo para os nossos amigos da página O Brasil de Fora do Brasil. E eu também quero introduzir, ou melhor, apresentar uns novos amigos da página Conversa Entre Amigos, ou melhor, do grupo do WhatsApp Conversa Entre Amigos, que eu também já estou transmitindo diretamente para essa página. Hoje, conforme prometido, o tema é o projeto Bluebeam. E vamos, primeiramente, saudar a todos que já estão presentes aqui. Eu sempre começo um pouquinho antes para testar o áudio e também a imagem. Por favor, deixe aí a opinião se está tudo bem. Vamos lá. Cláudio Rodrigues, eu e minha família estamos na espera. Muito boa noite para você, Cláudio, obrigado. Vitória, a Vitória está discutindo com aquele que quer me conquistar de qualquer jeito, que é o Júlio Pássio, que já está aí incomodando, né? Perdendo seu tempo, deixa ele por aí, né? Quem sabe se converte, né? Marlon Barbosa da Silva. Boa noite, Gustavo. Boa noite, galera. Gustavo, manda um abraço para Granja Vargas, no interior do Rio Grande do Sul. Um abração para todos os gaúchos, para todos aqueles que moram no interior do Rio Grande do Sul, em Granja Vargas. Um abração e um beijo no coração de cada um de vocês. Tem aqui uns comentários do Júlio Passo, vamos passar, né? Juliana Moreira, boa noite. Gabriela Umbelino Ferreira, esse assunto é polêmico. As pessoas que conheço não acreditam justamente por falta de informação. Ela se refere ao tema do Hangouts de hoje, o projeto Bluebeam. Tem muita gente que não sabe, que não conhece, e aqui nesse canal temos procurado tratar de vários assuntos. Se você procurar no meu canal, você encontrará temas relacionados com os Illuminatis, a eugenia, sobre as vacinas, sobre a FEMA, 4 hangouts que eu fiz sobre a FEMA, sobre a HARP também, acho que eu fiz 2 ou 3 hangouts sobre a HARP, e agora estamos falando, ou melhor, vamos começar hoje sobre o projeto Bluebeam, e outros assuntos que temos trazido à baila aqui através do canal, sobre os jesuítas, a influência dos jesuítas, porquê da eleição desse Papa jesuíta Francisco e tantas outras coisas. Também da maçonaria, temos falado muito a respeito da maçonaria. Mas, continuando aqui, Gabriela, não, já li esse. Boa noite, Gustavo. Boa noite para você também, Juliana Moreira. Quem mais está por aqui? Margaret Thatcher. Boa noite também para você, Margaret. Quem mais? Luiz Smoke. Júlio, tu tem problema, cara. Eu amo o Gustavo. Eu também acho que ele está apaixonado por mim, né? Vamos lá. Ademilson Almeida Silva. A paz do Senhor, irmão Gustavo. Sou o irmão Ademilson da Posse. Um abração para você, Ademilson. Que Deus te abençoe, tá bom? Quem mais está por aqui? Kennedy Petkov, meu amigo macedônio gaúcho, não perde uma também presente. Deixa eu ver quem mais. Luiz Smoke, eu já falei. Gian Tabarelli. Boa noite também para você, Gian. Deixa eu ver quem mais. Muito bem. Então,
já li todos. Também tem mais um aqui, o Pobre Louco, Malacói. Aurino Salvador, boa noite, Gustavo, muito boa noite para você também, Aurino. Henrique Lins, boa noite a todos. Peço que ignorem esses comentários sem noção de pessoas que não querem aprender. Muito obrigado, tá bom, o Henrique? A Marcos Esteca, boa noite, Gustavo, boa noite também para você, Marcos. Já temos 36 pessoas acompanhando, e eu quero lembrar que amanhã teremos a segunda parte do Hangout com o doutor em ciências pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o doutor Walter Strafati. Então, amanhã teremos a segunda parte falando somente de política. Ele me pediu o seguinte: Gustavo, comenta com o pessoal para que nós nos foquemos somente em um assunto, já que o primeiro Hangout tratamos de vários temas, apesar que não ficou um Hangout longo e tão pouco assim chato, né? Foi bem movido, foi muito legal, mas ele quer focar somente num tema. E como terminamos aquele Hangout falando sobre a diferença da construção da ponte Rio-Niterói, que foi erguida na época do regime militar, e da ciclovia, que foi construída no atual governo, e a ponte Rio-Niterói continua de pé e a ciclovia já caiu, então nós vamos falar somente sobre política amanhã, começando às 21 horas, horário de Brasília, 8 horas, horário daqui da Flórida. Na próxima semana, eu terei a ilustre presença da professora Paula Marisa. Hoje eu confirmei com ela, terei a presença ilustre da professora Paula Marisa, comentando sobre a educação, sobre ideologia de gêneros, sobre o marxismo cultural, a escola sem partido, tudo isso, tá bom? Então, você pai, você mãe, não perca essa grande oportunidade, um Hangout muito legal. Já será o segundo que eu faço com a professora Paula Marisa, focando especialmente num tema que ela conhece muito bem, porque ela é professora, e estará passando para cada um de nós sobre o que está acontecendo hoje com a educação, ou todo o sistema educacional brasileiro. E eu também estou tentando marcar um Hangout com a Dea Fernandes, aquela que fez o Hangout com a professora Paula Marisa a respeito do Islã, ok? Eu estou tentando, ainda não peguei o contato dela, vou deixar o meu número para que nos comuniquemos através do Hangout. Muito bem, meus amigos, antes de entrarmos no assunto, eu quero mostrar 4 coisas para vocês, tá bom? 4 coisas. Está aqui, ó. As cartas, ou melhor, o jogo de cartas Illuminati, está aqui, ó, Disco Voadores, é uma carta. Essa aqui, o Reino Religioso, o Império Religioso. E esse daqui, Agenda Liberal, que nós já comentamos. Então, essas 3 cartas têm muito a ver com o que nós iremos comentar daqui a pouquinho, tá bom? Repetindo, Agenda Liberal, que nós já falamos, tudo isso, sobre o politicamente correto, sobre as feminazis, LGBT, o governo governando para as minorias e tantas outras coisas. Isso aqui está sendo muito empregado aqui nos Estados Unidos, principalmente essa concepção do politicamente correto. Eu sou politicamente incorreto, porque aquele que se declara politicamente correto segue ou reza pela cartilha da agenda liberal ou progressista. Para que vocês entendam, liberais são aqueles que aceitam tudo. Como, por exemplo, um papel. Deixa eu pegar aqui uma folha de papel. Está aqui, ó, uma folha de papel. Se você escrever com uma caneta tinta vermelha, o papel vai aceitar. Se escrever com uma caneta tinta azul também, preta, verde, seja qual for a cor, o papel aceita tudo. Assim são os liberais. E, infelizmente, o Partido Democrata aqui nos Estados Unidos passou para a esquerda e se autodenominam liberais, e são eles que estão causando todos esses problemas na sociedade americana. E disco voadores, que nós vamos falar também hoje, como o projeto Blue Beam estará enganando as pessoas através da tecnologia. Então, aqui estão essas 3 cartas. Uma outra coisa que eu quero comunicar,
que eu já havia falado, mas em outros hangouts, e talvez você seja novo no canal, muito novo no canal, não teve a oportunidade ainda de ver todos os vídeos. Basicamente, os hangouts que eu fiz, baseados sobre os Illuminatis, eu fiz lendo esse livro aqui, ó, Confissões de um Ex-Illuminati, de Leo Leon Zagami, Confissões de um Ex-Illuminati. Ainda não terminei de ler o livro, já quase falta bem pouco, mas eu vou voltar a fazer os hangouts baseado nesse livro aqui. E uma coisa que eu comentei a respeito em hangouts passados, e eu vou comentar novamente, principalmente para os mais novos, aqueles que estão aqui no canal há pouco tempo, que recém se inscreveram no canal, está na página 185 desse livro, aqui, ó, 185 desse livro. Esse daqui é o autor, o Leo Leon Zagami é o autor, e ele estava entrevistando esse padre que também é um membro de uma loja maçônica. Então, a pergunta diz assim, está em inglês, mas eu vou traduzir. Diz assim, o que o senhor pensa a respeito da predição, ou, vamos dizer assim, da profecia, de que o próximo Papa será o último? E essa pergunta, ou esse livro, foi escrito quando Ratzinger, todavia, era Papa. Então, ele não sabia que o próximo Papa seria um Papa da América do Sul, Francisco. Aí essa pessoa respondeu ele dizendo o seguinte, não, eu não penso que isso é verdade. Nós devemos ter, ao menos, 2 outros papas. Um virá da América do Sul e o outro da África. Então, está até aqui uma nota, não sei se dá para ver, ó, tem um número pequeno aqui, deixa eu apontar aqui para vocês. Aqui está a pergunta, e tem até uma nota aqui, tem o número 12 aqui. Então, diz assim a nota, essa resposta é provavelmente a mais incrível e acurada resposta que eu já ouvi antes da eleição do Papa Francisco. Então, essa entrevista se deu quando Ratzinger ainda era o Bento XVI, estava no poder, exercendo o seu papado, e foi feita essa pergunta, o que o senhor pensa a respeito da profecia ou predição que o próximo Papa será o último? No caso, seria o Francisco. Então, esse cardeal, se não me engano, que também é membro de uma loja maçônica, disse o seguinte, não, eu não penso que isso é verdade, ou que seja verdade. Nós deveríamos ter ao menos 2 outros papas. Um virá da América do Sul, no caso Francisco, e outro da África. Agora, não diz qual país. Fala África. Eu entendo como continente africano. Também pode ser do país África do Sul, do qual também é um membro do BRICS, que BRICS é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas isso estava, sabe, quando uma coisa fica inculcando a sua mente, você, poxa, mas por que isso? E você começa a perguntar a pessoas com quem você tem um relacionamento, você começa a pesquisar, começa a se envolver com o tema, a desenvolver o tema, e encontra uma pista daqui, outra dali, etc. e tal. Até que, finalmente, foi essa semana, agora, eu encontrei, creio, a resposta para isso. É certo que o Francisco, porque não somente através do que está escrito nesse livro, mas, como todos sabem, eu faço parte de uma rede de comunicação em que há médicos, advogados, engenheiros, economistas, etc. E esse pessoal gostou dos meus artigos, que eu tenho um blog em inglês, e eu fui convidado também a participar. E eu entrei e recebo muitas informações, também passo muitas informações, quer dizer, existe um intercâmbio de informações. Por isso que aqui no canal, muitas informações que eu passo de primeira mão para vocês, eu pego de outras informações que as pessoas passam para mim, e de fontes completamente ou absolutamente confiáveis.
Então, eu descobri essa semana passada, que a África, algo que eu não sabia. Agora, eu não sei se a África do Sul, falta descobrir isso, ou o continente africano como um todo. Que a África, ou o país ou o continente, é ricamente, ou tem abundância de urânio. Abundância de urânio. E o urânio é o elemento principal para a criação de um reator, de uma ogiva, de uma arma nuclear. Ontem à tarde, eu estava muito cansado, porque tenho trabalhado muito e somente tive um dia de folga essa semana, e essa semana também somente terei um dia de folga hoje, supostamente a minha folga, mas eu fui trabalhar. Então, ontem à tarde, eu e minha esposa não saímos, eu vi um filme, estava passando naquele sistema que eu já mostrei em um dos meus vídeos, o sistema que eu tenho aqui de televisão, e eu vi um vídeo chamado Zero Days. Zero Days é uma terminologia técnica para programadores que conhecem alguma linguagem de programação, como eu conheço Python, tem outros que conhecem a C++ ou C++, tem outros que conhecem mais antigas, né, como Basic, COBOL, Java, HTML5 e por aí vai. Então, Zero Days é uma terminologia técnica para a criação, digamos assim, de um vírus em que não tem prazo para expirar, vamos dizer assim, para que fique de fácil entendimento. Então, nesse filme, Zero Days fala a respeito de como os Estados Unidos, juntamente com Israel e a Alemanha e a Inglaterra, eles sabotaram o projeto nuclear do Irã. Eu não posso falar mais sobre esse filme, não vou criar um suspense, mas não é um filme, é um documentário, melhor dizendo. Então, quando vocês tiverem uma oportunidade, procure, Zero Days, ou Dia Zero, ou Zero Dias, é o nome do filme. Procure, ou melhor, do documentário, procure, se informe, é muito interessante. Algo que está acontecendo até os dias de hoje, como os Estados Unidos, Israel e também, como eu já falei, a Alemanha e Inglaterra penetraram na network, ou seja, na rede de computadores do Irã, e eles têm tudo baixo controle, tá bom? Então, procure aí, não sei se está passando no Netflix, quem tem Netflix ou quem tem outros meios para ver filmes, procure por este documentário, Zero, ou seja, Zero Days, e vocês verão algo muito importante. E aí foi que eu descobri, então, o motivo pelo qual o próximo Papa, já que o Francisco, esse Francisco Petros Romanos, ele vai renunciar, porque ele não tem muita saúde. Ele tem somente um pulmão e ele está trabalhando com afinco, trabalhando dedicadamente para unir as religiões em torno de uma só religião, que será a religião da nova ordem mundial. Em julho agora, se não me engano, foi no dia 16 de julho, esse mês, em Washington, tivemos o movimento, ou uma reunião, a segunda reunião da religião da nova ordem mundial, chamada Together, quer dizer juntos, com a participação de pastores evangélicos, com a participação do Papa Francisco, através do Skype, se não me engano, e outros líderes que estiveram. E foi realizado perto do obelisco, e vocês sabem que o obelisco é um símbolo fálico, que representa o órgão reprodutor masculino, e principalmente aquele obelisco dali de Washington, ele mede 555 pés para cima e 111 pés para baixo. Pés é a medida aqui dos Estados Unidos, né? Um pé equivale a 30,48 centímetros, se não me engano. Então, 555 pés para cima, 111 pés para baixo, totalizando 666 pés. Então, é um símbolo maçônico. Também representa que todos os países que têm um acordo com o Vaticano, eles têm um obelisco. Vemos esse obelisco na Argentina, na Itália, aqui nos Estados Unidos,
em outros países também. E por que eu trouxe tudo isso à baila? Porque, meus amigos, esse projeto Bluebeam, que nós vamos começar a comentar agora a continuação, tem por função ou principal interesse o engano ou a enganação através da tecnologia. A primeira vez que eu tive contato com esse projeto foi através, quer dizer, que eu tive contato, eu vi através da televisão. Foi um show que teve, um show, muitos de vocês devem ter ouvido falar, Coachella, que foi realizado na Califórnia. E teve a apresentação do Snoop Dogg, aquele doidão, né, aquele rapper americano que fuma maconha pela manhã, tarde e noite. E durante a apresentação dele, foi projetada no palco a imagem do Tupac Shakur, que para muitos, um dos maiores rappers daqui dos Estados Unidos. E o Tupac Shakur já morreu faz anos. Mas fizeram a projeção do Tupac Shakur e ele cantando como se fosse um perfeito dueto, como se estivesse ali ao vivo e vivo, cantando com o Snoop Dogg. Foi ali que eu comecei a ter os meus olhos abertos para essa tecnologia. Então, vamos lá. Diz assim, você se julga capaz de acreditar num Deus holográfico? Não? E se isso estivesse sendo tramado com o objetivo único de criar uma nova ordem mundial com um só comando, exatamente como naqueles filmes e livros de ficção científica, de que tanto se fala e que a gente lê estarrecido? Quer saber do que se trata? Dizem os entendidos em assuntos apocalípticos que esse projeto, preste muito bem atenção, que esse projeto é a origem, a base da religião da nova ordem mundial, que assumirá o controle do planeta, praticamente extinguindo todas as nações. Será a globalização completa e irreversível sob todos os aspectos. Para chegar ao poder supremo, os mentores da nova ordem mundial não descartam a perda de vidas humanas em uma maciça guerra sagrada. Olha, nós já comentamos aqui, já foi comentado aqui a respeito da eugenia. O que é a eugenia? Existem pessoas como Bill Gates, por exemplo, que são a favor da despopulação da Terra, porque hoje a população no planeta está em quase 7 bilhões de pessoas. Somos quase 7 bilhões de pessoas. E esses senhores, esses globalistas ou elitistas, eles dizem que para que haja um perfeito equilíbrio entre a natureza e os recursos naturais, ou seja, entre o planeta Terra e a natureza, a população tem que ser diminuída até 500 milhões. Então, o que está sendo feito? Eu já falei algumas vezes e volto a repetir. O ser humano não está ficando doente, o ser humano está sendo envenenado. Nós estamos sendo envenenados. Como? Ou através de quê? Vacinas, através dos herbicidas, alimentos geneticamente modificados, através dos rastros químicos, através de medicamentos, através da própria água, do aumento do fluoreto para o tratamento químico da água, através de elementos pesados como alumínio e mercúrio, que são colocados em doses exageradas em vacinas, através de muitas coisas, muitas coisas. Por isso, eu recomendo que você que tem filhos, sua esposa está grávida, e segundo o que eu tenho ouvido falar, a sua esposa deve ser vacinada, os seus filhos devem ser vacinados, tome muito cuidado, muito cuidado. Inclusive, meus amigos, há casos aqui nos Estados Unidos que há pessoas que estão sendo chipadas sem que tenham conhecimento, através de uma tecnologia conhecida como nanotecnologia. Implanta-se um chip da própria vacina e quando a pessoa é vacinada,
e aí a pessoa passa a ser monitorada através dessa nanotecnologia. São coisas que, como já falamos aqui por diversas vezes, que algumas pessoas, ou muitas pessoas, não creem que quando tocamos no tema, quando tocamos nesse assunto, há pessoas que até dão gargalhadas, que riem, que zombam, mas os fatos estão aí, não podem ser negados e muito menos apagados. Os fatos estão aí. Como então explicar, e já tocamos também nesse assunto, o fato de que vários containers que já foram deixados desde 2004 na Presidente Dutra, na Avenida Brasil, aí no Rio de Janeiro, em outros lugares também. Vocês também já me mandaram vídeos que em suas cidades, cada quem em sua cidade, começaram a notar rastros químicos, coisas estranhas, e de repente o clima muda. Como explicar aquele furacão que teve em Campinas, se Campinas nunca teve um histórico de furacões? Tem aqui uma imagem também que me enviaram depois, eu vou tocar para vocês, um furacão em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Quer dizer, um furacão não, com menos intensidade, mas nunca houve na história da Baixada Fluminense tal fenômeno. Então, como explicar isso? O aquecimento global, mudanças climáticas. Isso é a maior mentira desse século. Não existe essa coisa de aquecimento global, muito menos de mudança climática. Isso, como nós já vimos, é o funcionamento da HAARP, que provocou, quem acompanhou também o Hangouts com o Dr. Strafati, ele confirmou também isso, que foi o causador, ou causante, melhor dizendo, do terremoto no Haiti, que quase destruiu o país, e continua causando os seus distúrbios, ou distúrbios, em diversas partes do mundo. E nós vamos ver mais a continuação aqui, que o projeto Bluebeam também trabalha juntamente com a HAARP. Continuando aqui, vamos então, para chegar ao poder supremo, os mentores da nova ordem mundial não descartariam a perda de vidas humanas em uma maciça guerra sagrada. Então, isso eu acabei de comentar. E trataria de apresentar-se como cumprimento das profecias universais dos livros antigos, usando e abusando da tecnologia. Então, peraí, entenda como vai ser o engano. Eles vão criar, esse é o termo mais correto, uma falsa vinda do Messias, sendo que o Messias, de acordo com a região, ou de acordo com cada país, ele vai falar o idioma natal daquele país e vai se apresentar vestido de uma forma característica segundo aquele país. Por exemplo, no Brasil, por ser um país de maioria católica, então vai aparecer com aquela redoma na cabeça e aqueles 2 dedos assim, né? O Jesus católico. Na Índia, já vestido com trajes de hindu. Na China, um Jesus de olhos puxadinhos. E por aí vai. Então, eles estão criando esse engodo, esse engano, para que as pessoas creiam que o seu Deus ou a sua religião não lhe ensinou como deveria ser ou o perfeito cumprimento das profecias. Continuando aqui, vocês vão entender mais adiante. Sabe como? Usando o céu como tela de projeção holográfica de imagens criadas por satélites geradores à base de lasers e localizados no espaço. Ainda coloquei assim, você se lembra do projeto Star Wars da era Reagan? Estes satélites projetariam imagens simultâneas para os 4 cantos do planeta em cada língua da região, geradas a partir dos aspectos religiosos da nova ordem mundial e baseadas nas crenças locais. Fácil dominar o mundo através da fé, não é mesmo? De acordo com os apocalípticos tecnológicos, o sistema já está testado. Projeções holográficas da imagem do Cristo já estariam sendo vistas em algumas áreas desertas e remotas,
mas os sofisticados equipamentos também poderiam projetar imagens de naves alienígenas, aliens, monstros, anjos, o que o imaginário religioso de cada lugar quiser ou requisitar. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui uma dessas imagens, para que vocês tenham ideia. Isso foi visto na Rússia, foi noticiado pela televisão local russa e também pela TV local da Espanha. Deixa eu aumentar aqui. Tá aí. Житель города Шарья Костромской области стал свидетелем странного явления. В небе прямо над своим домом он увидел светящийся крест. Все это Владимир Ростовцев запечатлел на свою видеокамеру. Рано утром он собрался на работу, но его автомобиль упорно не заводился. В этот момент его внимание привлекло невероятное зрелище. Что это было? Удивительной формы облако или аномальные явления? Очевидец так и не решил. Крест провисел в воздухе несколько минут, потом растворился. Странно, но, как утверждает Владимир, после этого его машина завелась без проблем. Olha que coisa. Agora, a televisão da Espanha. Realmente es muy difícil, yo estoy sorprendido, pero bueno, pareciera que tiene ahí a Cristo o algo así. No sé, está muy raro. Es como una cruz doble. Ajá. Aquí lo que llama mucho la atención es la luz tan intensa que se está dando y sobre todo siendo de día, ¿no? Porque para que pueda haber una manifestación así, lo puedan captar las cámaras con la luz de día, pues se necesita muchísima intensidad. Una nube no creo que sea. Por supuesto que no, esta imagen le está dando la vuelta al mundo. Esta imagen no se la estamos presentando únicamente en Extra Normal, se la está presentando el mundo entero. Uno de los noticieros más importantes en Rusia, pues lo presentó y hoy queremos que usted lo vea, sobre todo después de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Están con nosotros, esa es una muestra que están con nosotros y que en estos tiempos tan duros y difíciles siempre nos va a acompañar su luz, su fuerza, su fe. Y bueno, para unir a nuestra fe en que tenemos que salir lo mejor librados posible con todos estos acontecimientos o con todos estos acontecimientos a nivel mundial. Esta es una muestra de que Dios está con nosotros, de que Dios existe y que los planos dimensionales cada vez se están juntando más y nos han permitido y nos están permitiendo tener más contacto con ellos para vibrar diferente. Tá aí, ó. Bem claro, né? Bem nítido. E o apresentador da TV espanhola disse, isso é uma prova de que Deus está conosco. E quantos católicos, quando dizem ver uma imagem da Virgem e etc., eles choram, eles fazem romarias, etc. Olha a outra. Tá aí, pessoal. Então, deixa eu voltar aqui para mim a tela. Então, quantos católicos que estão sempre vendo a imagem da Virgem numa árvore, no tronco de uma árvore, no céu e etc., ao ver isso, vão chorar, vão fazer romaria e outras coisas, tudo para enganar usando a tecnologia. Continuando aqui, o projeto Blue Beam tem 4 etapas diferentes. Vamos ver a primeira etapa. A primeira etapa do projeto Blue Beam da NASA diz respeito à repartição de todo o conhecimento arqueológico. Ele lida com a configuração de terremotos artificialmente criados em determinados locais precisos sobre o planeta, onde, supostamente, novas descobertas
serão, como diz aqui a palavra em inglês, onde serão feitas novas descobertas. Perdão. A falsificação dessa informação será usada para fazer que todas as nações acreditem que suas doutrinas religiosas têm sido mal interpretadas por séculos. A preparação psicológica para a primeira etapa já começou a ser executada a partir do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, da série Star Trek, e também Independence Day, que agora está passando o segundo, né? Independence Day nos cinemas aqui nos Estados Unidos. Todos os que lidam com invasões do espaço, da junção de todas as nações para repelir os invasores, ou também os filmes Jurassic Park, lida com as teorias da evolução e proclamar que a palavra de Deus é mentira. Então, veja que tudo isso tem por finalidade tirar a fé do coração das pessoas, levando-as a pensar que a Bíblia, a palavra de Deus, está errada. Que a palavra de Deus é mentira. Que a palavra de Deus foi ensinada de uma forma equivocada. Que a crença ou a fé que aquela pessoa desenvolveu com o passar dos anos, ou por ter passado por uma experiência dolorosa, porque realmente eu sou um dos que creio que dificilmente uma pessoa aceita Cristo por amor, tem que ser pela dor. Cada um de nós, aqueles que professam uma fé viva no Deus vivo, nos acercamos a Ele, nos aproximamos a Ele por causa de uma dor, por causa de uma perda, de um trauma, alguma coisa que aconteceu. Ou a pessoa usava drogas, ou era viciada em alguma coisa, ou, não sei, alguma coisa aconteceu. Por exemplo, eu tentei me suicidar. Eu tinha pensamentos, desejos suicidas, porque eu era uma pessoa que sofria de depressão. Então, hoje, quando eu vejo uma pessoa deprimida, eu sei que está atuando naquela pessoa um espírito maligno. E se a pessoa chega ao ponto, como eu estive, né, e até tentei 3 vezes, de tentar contra a própria vida, de suicidar-se, então aquela pessoa ela tem um espírito maligno atuando no corpo dela. Esse espírito maligno precisa ser arrancado. É como a própria palavra de Deus diz que quando o espírito sai do corpo de uma pessoa, que o espírito considera até por casa, ele sai e anda por lugares áridos, procurando um outro corpo em se manifestar. Mas aí, não encontrando, diz para si mesmo, voltarei para a casa de onde saí. E voltando, encontra aquela casa varrida, vazia, limpa. Quer dizer, quando a pessoa ela é liberta de um espírito maligno, ela tem que procurar preencher esse espaço com a presença de Deus, com o Espírito Santo, com o fôlego de vida. Aquele mesmo fôlego que, quando Deus formou o homem, soprou em suas narinas e o homem tornou-se alma vivente. Mas se a pessoa ela não procura preencher esse espaço com a leitura da palavra de Deus, não somente a leitura, a meditação, que é o mais importante. Tem muita gente que decora os versículos, mas não os põe em prática. Uma coisa é você ler, outra coisa, completamente diferente, é você meditar na palavra de Deus. Então, a pessoa não procura se envolver com as coisas de Deus, ela não procura meditar na palavra de Deus, ela se torna aquele cristão piolho, vai pela cabeça de terceiros. Aí, por isso que hoje nós vemos igrejas em que as pessoas, perdão, são, como se diz, incentivadas, para não dizer obrigadas, a dar casa, carro, todo o salário, e ir para a rua vender coisas para cumprir um sacrifício, para fazer um sacrifício, que somente terá uma vida abençoada aquele que sacrificar. Ora, meus amigos, será que Deus tem mais prazer em que se faça sacrifícios do que se obedeça a sua palavra? O verdadeiro sacrifício está em obedecer a palavra de Deus. Por quê? Somos tentados todos os dias. Todos os dias somos levados pelos nossos próprios pensamentos a pensar e fazer coisas que estão em contra, ou são contrárias aos ensinamentos do nosso Senhor. Então, quando nós dizemos não
ao desejo da nossa carne, à nossa vontade, nós estamos fazendo um sacrifício. Porque a pessoa que faz um sacrifício econômico, na realidade, ela quer barganhar com Deus. Olha, Senhor, toma aqui, eu te dou todo o meu salário e eu quero isso. E Deus não quer fazer negócio com a gente. Ele quer que nós nos entreguemos a Ele de corpo, alma e espírito. Ele não quer fazer negócio, ele não quer uma barganha, correto? Por isso que há muitas pessoas dentro de igrejas hoje que estão perdidas, que não sabem nada a respeito da salvação, que não sabem nada a respeito do que está acontecendo e das coisas que ainda irão acontecer. Que só querem ser cabeça. Estão assim, ó. Eu quero ser cabeça, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero a minha casa própria, eu quero meu carro novo. Tudo bem, não há nenhum problema ou pecado em você ter o seu próprio negócio, ter uma vida financeira estável, ter o seu carro do ano, mas você quer conquistar isso? Estude, esforce-se, não faça da igreja ou de um voto que você coloca dentro do envelope, seu salário e outras coisas, como se fosse um jogo de loteria. Não cai do céu, meus amigos, o que cai do céu é chuva. E, infelizmente, eu vejo que tem muita gente sendo enganada dentro das próprias igrejas. Por isso, agora nós podemos entender quando o próprio Senhor disse que o juízo começará pela própria casa de Deus. O juízo começará pela própria casa de Deus. E se o justo, com dificuldade, quem é o justo? É aquele que vive pela fé. E o que é fé? Fé é certeza de algo que se espera, convicção de fatos que não se veem. Eu não preciso ver a Deus para crer nele. Basta que eu tenha certeza que ele existe. Assim como eu não posso ver o vento, mas eu sei da existência do vento porque eu o sinto. Eu não posso ver o amor é um sentimento abstrato, mas eu sei que o amor existe porque eu amo a minha esposa. Então, eu não preciso ver a Deus, basta eu crer. E se eu creio, eu o verei. Amém, pessoal? Poxa, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então, as pessoas estão perdidas, porque essas coisas, isso que está sendo falado aqui agora, que eu creio que não sou eu, mas é o Espírito de Deus quem está me dando esta inspiração, isso não é mais pregado nas igrejas. As igrejas não pregam mais sobre pecado, idolatria. Não se prega mais sobre isso. É somente dinheiro, dinheiro. Lembra daquele desenho, eu gostava muito da Corrida Maluca, que tinha o Dick Vigarista e aquele cachorrinho Muttley, né? Que vivia medalha, 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 medalha. Então, tem o crente Muttley, o evangélico Muttley. Dinheiro, 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 dinheiro. Só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. E é por isso que nós estamos vendo o crescimento do ocultismo, porque as igrejas têm deixado um vácuo, um espaço. Não têm levado as pessoas à salvação, somente a conquista, entre aspas, de coisas materiais. E é por isso que muitos serão enganados através dessa tecnologia. Continuando aqui. O que é importante para entender na primeira etapa é que esses terremotos acontecerão, terremotos artificialmente provocados, acontecerão em diferentes partes do mundo, onde os ensinamentos científicos e arqueológicos indicaram que os mistérios arcanos foram enterrados. Por esses tipos de tremores de terra, será possível para os cientistas descobrir os mistérios arcanos, que será utilizado para desacreditar todas as doutrinas religiosas fundamentais. Você sabia que, hoje em dia, o Vaticano, o Papa, ele considera todo aquele que procura seguir a palavra de Deus fielmente e de acordo com o que ensina as Escrituras, nós somos taxados de extremistas. Assim como se chama uma pessoa, um jihadista que cometeu um ato terrorista, se chama extremista, nós também, por cremos na palavra de Deus, somos taxados de extremistas. E isso, segundo o Vaticano, o próprio Papa disse isso em um discurso, tem que ser exterminado. Quando ele esteve aqui nos Estados Unidos, nessa última visita, e ele fez aquele discurso no Congresso americano, ele falou isso, que o extremismo religioso deve ser exterminado. Então, a igreja que procura
seguir e servir ao Senhor Jesus conforme diz as Escrituras, essa igreja será perseguida, os membros serão perseguidos, porque serão considerados extremistas, como pessoas odiosas, que não podem conviver com a nova sociedade criada ou implantada pela nova ordem mundial. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Antigamente, eu lembro, quando adolescente, eu tinha amigos e a gente falava, e aí, bichona? Hoje em dia, se você falar bichona, você é até preso. Por causa desse conceito do politicamente correto. Se você falar, e aí, negão, beleza? Você não pode chamar ninguém de negão, porque é uma ofensa, não é verdade? Então, veja como os conceitos, tudo aquilo que os nossos pais nos ensinaram que era correto, hoje em dia passou a ser errado. E o errado passou a ser correto. É correto um homem casar-se com outro homem, uma mulher casar-se com outra mulher. Por isso, eu chamo a sua atenção para que vocês também dêem uma especial atenção no hangout que eu vou ter com a professora Paula Marisa, porque ela vai explicar sobre isso, que a ideologia de gênero vai muito mais além daquilo de que o moleque acordou hoje se sentindo mulher, então pode ir no banheiro das meninas. Não. A ideologia de gênero, no seu âmago, na ênfase dessa ideologia, procura implantar, por exemplo, a poligamia, o incesto, a pedofilia, que já estão aí lutando para aprovar a pedofilia, a bestialidade, o zoofilismo, que significa a relação sexual entre humanos e animais, que já foi aprovada no Canadá desde que não haja penetração. Então é algo diabólico, meus amigos. E se nós não clamarmos contra isso, se nós não nos levantarmos contra isso, então isso será empurrado goela abaixo do povo, não somente aí no Brasil, como aqui também nos Estados Unidos. Por isso a importância dessa eleição para o próximo presidente desse país, porque esse país ainda é o último bastião de resistência do modelo judaico-cristão contra a nova ordem mundial. Uma vez esse país caindo nas mãos dos liberais, e diga-se Hillary Clinton, Bernie Sanders e toda aquela corja de sem-vergonhas do Partido Democrata, então o mundo seguirá, porque o que acontece aqui é copiado em todo o mundo. Por isso a importância da eleição para presidente aqui nesse país. Continuando aqui, esta é a preparação para o primeiro plano para a humanidade, porque o que eles querem fazer é destruir as crenças de todos os cristãos. Como eu disse aqui, ó, isso aqui é a agenda liberal, que é retratada aqui nessa carta do jogo de cartas Illuminati. A agenda liberal. Então, continuando. Esta é a preparação para o primeiro plano para a humanidade, porque o que eles querem fazer é destruir as crenças de todos os cristãos no planeta. Para isso, eles precisam de alguma prova falsa do passado distante que irá provar a todas as nações que as religiões têm sido mal interpretadas e incompreendidas. Então, essa é a primeira fase do plano ou desse projeto Blue Beam. A segunda etapa do projeto Blue Beam da NASA envolve um show no espaço, com hologramas tridimensionais, óticas e sons, a projeção a laser de múltiplas imagens holográficas para diferentes partes do mundo, cada um recebendo uma imagem diferente de acordo com a predominância de fé religiosa regional. Veja que tudo tem a ver com o quê? Com a religião. Será um ataque direto à religião, à fé cristã. Eles querem acabar com a fé cristã. Aqui nos Estados Unidos, eles já removeram Deus das cortes de julgamento, do Congresso, das instituições federais, querem remover Deus das escolas, das instituições militares. Essa agenda liberal quer remover Deus do coração das pessoas. E isso está sendo empregado em todo o mundo. Está sendo proclamado em todo o mundo. Continuando. Este novo A Voz de Deus estará falando em todos os idiomas,
Para entender isso, temos que pesquisar vários serviços para estudar, medir o funcionamento e comportamento avançado de um supercomputador, que foi criado para estudar a anatomia e a composição eletromecânica do corpo humano e os estudos das propriedades elétricas, químicas e biológicas do cérebro humano. Olha, veja bem, nada tira de dentro de mim uma certeza do seguinte: essa febre aí diabólica do Pokémon Go, isso está sendo usado como um teste para controlar a mente das pessoas. Olha, aqui nos Estados Unidos, por causa dessa praga, que está tomando um país como um vírus, crianças, adolescentes, jovens, adultos, mulheres, anciãos, todo mundo. Você vai andando assim pelas ruas, assim, num shopping ou na calçada, você vê o pessoal assim, ó, com o telefone, procurando. Cadê meu Pokémon? Cadê meu Pokémon? Cadê meu Pokémon? As pessoas estão atravessando as ruas na frente dos carros, sem se importar com a própria vida. Como se fossem verdadeiros zumbis. Verdadeiros zumbis. Então, eu creio que isso está sendo usado como uma forma de manipulação das ondas cerebrais, levando as pessoas a se esquecerem totalmente da vida. Você já parou para pensar no seguinte, que a partir do advento ou do avanço da tecnologia dos telefones inteligentes, as famílias hoje não se comunicam mais. As pessoas acordam pela manhã e o primeiro que fazem, antes de tomar um banho, de escovar os dentes, de tomar um café, é pegar o telefone, Facebook, Twitter, WhatsApp, quantas mensagens, isso e aquilo. Se sentam à mesa para comer e cada um está com seu telefone. Meu Deus do céu, são verdadeiros zumbis. Então, tenha cuidado com relação a isso. Oriente os seus filhos com relação a essa praga desse Pokémon Go. Porque essa segunda etapa, como bem está escrito aqui, foi até criado um avançado computador para estudar e medir o funcionamento e comportamento da anatomia e da composição eletromecânica do corpo humano e os estudos das propriedades elétricas, químicas e biológicas do cérebro humano. A HAARP também atua assim. A HAARP, se você se lembra muito bem do nosso Hangout, vai emitir sons que irão interferir com as ondas cerebrais e levar as pessoas a um estado de dormência, a criar uma ansiedade, insônia. Lembram que nós comentamos sobre isso? Então, veja como esse projeto Bluebeam e a HAARP vão atuar assim, em conjunto, sendo que o projeto Bluebeam será mais usado para o engano visual tecnológico e também um ataque direto à crença cristã. Continuando, esses computadores foram alimentados ou programados com os idiomas de todas as culturas humanas e seus significados. Os dialetos de todas as culturas foram tidos em conta por este computador de transmissão via satélite. Os soviéticos começaram a programar esses computadores com programas com o objetivo de anunciar o novo Messias. Parece também que os soviéticos, ou seja, o povo da nova ordem mundial, então aqueles que pensam que o Putin é bonzinho, não é bonzinho não, meus amigos. Lembram que lá em Ezequiel capítulo 38, a Rússia, né, juntamente com o Irã, irão liderar uma junção de nações e juntos invadirão Israel. Então, o Putin não é bonzinho, não. Então, os soviéticos, ou seja, o povo da nova ordem mundial, tem recorrido a métodos de suicídio com a sociedade humana através da atribuição de comprimentos de onda eletrônica para cada pessoa e cada sociedade e cultura, para induzir a pensamentos suicidas. Então, veja que coisa diabólica, meus amigos. É como aquele projeto MK-Ultra, que foi criado pela CIA, desenvolvido pela CIA, juntamente com os cientistas nazistas, que foram trazidos da Alemanha de Hitler, clandestinamente para os Estados Unidos, e tem muitos artistas aí que são dominados, que são controlados por esse projeto MK-Ultra. Então, o projeto Bluebeam, juntamente com a HAARP,
terá a capacidade de influir nas ondas cerebrais, né, do ser humano, a tal ponto de levar as pessoas a pensarem ou terem pensamentos suicidas. Logicamente, isso é uma obra do maligno, do diabo, do vermelhinho, do capeta, como queiram chamar. Eu sei porque eu sofria de depressão. E eu tentei suicidar-me por 3 vezes. E eu tinha um espírito maligno. Agora, além da presença de um espírito maligno, ainda tem esse pessoal que vai ajudar mais ainda a que as pessoas cometam suicídio. Por quê? Tudo isso com o intuito de diminuir a população. Aí entra também outro tema que já tocamos aqui, a eugenia. A eugenia, que começou, por exemplo, Charles Darwin, o que criou a teoria da evolução, era um eugenista. Hitler era um eugenista. Então, a eugenia que foi cometida no passado, estão querendo reavivá-la nos dias de hoje. Por isso, tenha muito cuidado. Agora, você também pode entender quando Paulo diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não lembro completamente o versículo, mas eu lembro dessa parte que ele diz, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, quando a mente do ser humano está vazia, como aquele exemplo que foi dado, o espírito que saiu, ele diz, voltarei para a casa de onde saí. E voltando a encontra vazia, varrida, porque a pessoa que tinha um espírito imundo, ele foi retirado, mas a casa está vazia porque não foi preenchida com a presença de Deus. Porque as pessoas hoje vão para as igrejas não para buscar ao Senhor das bênçãos, mas sim para buscar as bênçãos do Senhor. Pergunta, por exemplo, uma pessoa que frequenta uma dessas igrejas aí que tanto apregoam a teologia da prosperidade, se elas leem a Bíblia todos os dias. Certamente que não, mas vem a novela. De que adianta fazer um sacrifício, né, dar todo o salário, dar o carro, etc., dar o dízimo, que não tem nada a ver com dinheiro, eu já falei isso num vídeo, não tem nada a ver com dinheiro, e o pastor da igreja não tem condição de receber o dízimo, porque tinha que ser da tribo de Levi, e se o seu pastor não é levita, ele não pode receber o dízimo, isso é bíblico. Então, pergunte a essa pessoa que frequenta essas igrejas se leem a Bíblia, se oram, se procuram estar em comunhão com Deus. De que adianta fazer esses sacrifícios, mas viver em pecado, no adultério, mentindo, falando palavrão? Quer dizer, está pegando a sujeira e varrendo para debaixo do tapete. E Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele tudo vê, tudo sabe e tudo pode. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, diz a palavra, para se mostrar forte e poderoso para com aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. Aleluia. Cujo coração, não é o dinheiro, não. É o coração. É o coração. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele quer habitar no templo do seu coração, meus amigos. Então aí está o problema. Essas pessoas serão facilmente enganadas. Serão facilmente enganadas. Porque não leem a Bíblia, estão mais preocupadas em terem o seu próprio negócio, em seguir a instrução de um líder que é maçônico, que é a favor do aborto e outras tantas coisas, outras tantas maracutaias. Eu acho que mais claro do que isso é impossível. Continuando. Há 2 aspectos diferentes da segunda etapa. A primeira é mostrar o espaço, onde é que de onde o show virá. O show do espaço, quer dizer, aquelas imagens projetadas, né, holográficas, as imagens holográficas serão usadas em uma simulação do fim, durante o qual todas as nações serão mostradas, cenas de que será o cumprimento daquilo que eles desejam, para verificar as profecias e os eventos. Estas imagens serão projetadas a partir de satélites, para a camada da Terra mais cerca, com uma distância de 60 quilômetros. Lembram que... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui. Eu já deixei separado. Lembram que no Hangout, deixa eu chegar mais para perto aqui, no Hangout sobre a harpa, eu mostrei para vocês esse gráfico aqui.
mostrando que a HAARP trabalha aqui na ionosfera, que está a 300 quilômetros de altura, né? A HAARP trabalha aqui. Já o projeto Bluebeam, ele trabalha mais perto, trabalha aqui, ó, na mesosfera, a 60 quilômetros de altura. Então, o ser humano vai estar cercado. O ser humano estará cercado e sujeito a essas armas de engenharia geofísica, como a HAARP, e também de engenharia cerebral, como o projeto Bluebeam, de uma ilusão holográfica, né? Que é o projeto Bluebeam. Continuando, vemos testes de vez em quando, mas eles são chamados de OVNIs e discos voadores. Por isso que eu, pessoalmente, não creio na existência de UFOs, OVNIs ou discos voadores. Para mim, são demônios, forças espirituais do mal, potestades, dominadores deste mundo. Para mim. Ah, mas e a Área 51? Lá não tem um disco voador, não foi... não pegaram lá um ET, um extraterrestre? Isso foi o que foi noticiado. Mas para mim isso são demônios. Para mim isso são demônios. Se você crê, não vamos brigar por causa disso, né? Eu conheci recentemente uma pessoa, ele até desse grupo do WhatsApp que eu estou transmitindo também, Conversa Entre Amigos, o Nobre. Pessoa muito inteligente, gosto muito dele, nós temos discussões teológicas tremendas, mas nem por causa disso faltamos o respeito um com o outro. Como, por exemplo, o JC. Eu amo o JC. Eu gosto muito dele. Ele vai votar na Hillary. Eu tenho mais de 1000 motivos para não votar naquele capeta em forma de mulher. Ela é a encarnação do Chávez. A Hillary é a encarnação do Chávez da Venezuela. É a encarnação do mal. E, às vezes, eu até falo alguma coisa, ele fica até meio sentido comigo, mas eu peço perdão, a gente se fala numa boa. Então, não é porque discordamos de certos pontos de vista que vamos brigar por causa disso, não. Mas tudo isso será revelado no final, e caso eu esteja errado, eu não tenho nenhum problema em estender a mão e pedir, olha, me perdoe. Se tem uma coisa que não existe no meu coração, é orgulho. Porque o orgulho é um sentimento luciferiano. Lembre-se que antes que Lúcifer tornasse no que é hoje, primeiro o orgulho entrou nele, né? Então, o orgulho é um sentimento luciferiano. Claro, o orgulho para o mal, né? Se você, por exemplo, é pai, tem um filho, seu filho, poxa, estudou, saiu adiante, se formou, você, tudo bem, tem um orgulho de ver o seu filho ser alguém. Esse orgulho é completamente diferente. Por favor, não vamos confundir. O resultado desses eventos serão encenados propositadamente para mostrar ao mundo o novo Cristo. Então, essa tecnologia do Bluebeam vai mostrar ao mundo um novo Cristo, o novo Messias, para aplicação imediata da nova religião mundial. Um mundo desprevenido e desprovido de informação será facilmente enganado e pego pela mentira. Mesmo os mais instruídos serão enganados. Então, veja que a coisa vai ser violenta, meus amigos. Violenta. O projeto tem aperfeiçoado a capacidade de algum dispositivo para causar um número enorme de pessoas, uma sensação de êxtase. E eu procurei me informar sobre essa frase aqui, eu vou ler novamente. Esse projeto, Bluebeam, tem aperfeiçoado a capacidade de algum dispositivo para causar em um número enorme de pessoas uma sensação de êxtase. Existe uma droga chamada êxtase que muitos jovens tomam quando eles vão para rave, né? E eles tomam, misturam com álcool. Caramba, tem um montão de gente aqui mandando mensagens, né? Eu não posso responder agora não, pessoal. Então, eles vão para a balada, para o rave, né? E tomam essa droga, misturam com álcool e ficam dançando e suando de meia-noite até as 6 da manhã. Porque eles não sabem, parece que a mente está dormente, o corpo também, eles estão lá pulando, então será uma sensação mais ou menos assim. As pessoas ficarão extasiadas, ficarão excitadas.
com o emprego ou o uso desse projeto Bluebeam. Continuando onde eu parei. Está aqui. Vemos testes deste dispositivo no rapto de seres humanos por esses pequenos seres misteriosos que arrancam as pessoas de suas camas e, através das janelas, as levam às suas naves-mãe. Quer dizer, aquele filme Poltergeister, Independence Day, ET e tantos outros, né? A resistência calculada para a religião universal, ao novo Messias e às guerras santas, resultarão na perda de vida humana em uma escala nunca antes imaginada em toda a história humana. Isso significa o seguinte: eles vão criar essa falsa vinda desse falso Messias, através de imagens holográficas, como vimos aí, que eu mostrei a cruz que foi posta lá no céu, e até o apresentador disse assim, isso é um sinal de Deus, significando que Deus está conosco. Então, aqueles que disserem, não, isso daí é uma mentira, isso daí é um engano, então essas pessoas serão perseguidas e mortas, porque serão consideradas extremistas. Todos aqueles que propagarem a verdade serão considerados extremistas. Lembram que no Hangout da HARP eu falei que, ou melhor, da FEMA, eu falei que a FEMA tem uma lista vermelha, azul e amarela? Eu tenho certeza que já estou na pior das listas, acho que é amarela, né? Se não me engano. E muitos de vocês também. Mas que matem esse corpo aqui. Esse corpo aqui um dia vai virar comida de bicho mesmo, da terra, mas o nosso espírito, a nossa alma irá para Deus. Amém? Continuando. O projeto Bluebeam vai fingir o cumprimento universal das profecias com um evento importante, como o que ocorreu há 2000 anos. Em princípio, ele vai fazer o uso dos céus como uma tela de cinema, na mesosfera, como eu mostrei a vocês, né? Baseados no espaço, satélites geradores de lasers irão projetar imagens simultâneas dos 4 cantos do planeta em todas as línguas e dialetos de acordo com a região. Os computadores vão coordenar os satélites e programas já existentes irão executar o show do céu. Imagens holográficas serão baseadas em sinais quase idênticos, combinados para produzir uma imagem ou um holograma com uma perspectiva profunda, que é igualmente aplicável à acústica, ondas e fenômenos ópticos. Especialmente, esse show será composto por várias imagens holográficas para diferentes partes do mundo, cada um recebendo uma imagem diferente de acordo com a religião específica, nacional, regional, e etc. Deixa eu ver aqui mais. Vamos para a terceira parte. Tá chato, pessoal? Tá muito longo? Já temos 1 hora de live, né? Terceira parte. Faltam só mais 2. Essa terceira e a quarta. Tá bom? A terceira etapa do projeto Bluebeam da NASA é chamado de telepatia eletrônica. Comunicação de 2 vias. Um antigo tenente-coronel deu seu depoimento da seguinte forma: se é possível alimentar o pensamento artificial no campo multigênico via satélite, o controle da mente de todo o planeta agora é possível. Então, veja aqui. Nós vimos que a primeira etapa, basicamente, a primeira etapa será criar terremotos artificiais e também combater a religião. A segunda etapa será de criar shows com imagens holográficas nos céus, anunciando uma falsa vinda de um falso Messias, também um combate direto à religião. E essa terceira etapa será basicamente o controle mental. Deixa eu ver. O planeta agora é possível. A resistência de um indivíduo seria a de questionar constantemente a motivação por trás de seus pensamentos e não agir de acordo com os pensamentos que eles consideram ser fora de suas próprias fronteiras ideológicas, religiosas e morais. Mais uma vez, é prudente considerar a forma como a televisão, preste atenção, é prudente considerar a forma como a televisão, a publicidade, a educação moderna e outros vários tipos de pressões sociais são usados para manipular esses limites. Então, nós somos atacados todos os dias
através da televisão, publicidade e educação moderna. É o que está escrito aqui. E vários outros tipos de pressões sociais são usados para manipular esses limites. Foi relatado por esse tenente-coronel, o qual cita no seu resumo, no artigo da revista a Revisão Militar, as informações sobre esses tipos de tecnologias apresentadas aqui serão consideradas por alguns como algo ridículo, uma vez que não se conforma com a sua visão de realidade. Mas algumas pessoas ainda acreditam que o mundo é plano. Daí uma outra prova de que a Terra não é plana, né? Uma outra prova, que isso nada mais é do que uma teoria que está sendo disseminada e que muitas pessoas estão abraçando. Eu acredito que a Terra é esférica, achatada nos polos. Se você ainda continua crendo que a Terra é plana, como eu já disse, não vamos discutir por causa disso. Agora, isso significa muito, porque se as pessoas não acreditam que este tipo de tecnologia é possível, ou que é ficção científica, as pessoas estarão correndo um grande perigo. Pois, na noite em que as 1000 estrelas brilham no espaço, durante a noite, quando o novo Messias será apresentado ao mundo, então vejam que, segundo esse coronel que escreveu um artigo numa revista militar, essa falsa vinda desse falso Messias ocorrerá durante a noite. Eles não estarão preparados e não terão tempo para se preparar para salvar-se contra este tipo de tecnologia. Eles não acreditarão e não terão tempo para se preparar. Assim será exatamente o que acontecerá com as pessoas que estão convencidas por Satanás a crer que ele não existe. Então, eles não terão defesa contra ele. Quarto passo. A quarta etapa diz respeito à manifestação universal, sobrenatural, com meios eletrônicos. Ele contém 3 diferentes orientações, esse quarto passo. Primeira, fazer com que a humanidade acredite que um OVNI, um UFO, um disco voador, por isso que eu mostrei essa carta do jogo de cartas Illuminati, fora do mundo, estará prestes a invadir a Terra e a ocorrer em todas as principais cidades do mundo. Você sabia que, outra vez, tem gente que crê no arrebatamento pré-tribulacionista. Outros creem que o arrebatamento se dará durante a tribulação ou no início da mesma. E outros creem que o arrebatamento se dará no final da tribulação, ou no fim da tribulação, ou pós-tribulacionista. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, deixa eu botar aqui a frase. Sim, está aqui. Então, quando a igreja for arrebatada, os canais de televisão, os meios da mídia vão dizer que aqueles que desapareceram foram raptados por seres alienígenas de outros planetas. Essa será a história comum, espalhada, para que as pessoas creiam nessa baboseira, né? Por isso, volto a repetir. Se você não crê no arrebatamento pré-tribulacional, tudo bem, eu respeito a sua fé, a sua crença. Se você crê na existência de OVNIs, de UFOs, de ETs, tudo bem, eu também respeito a sua crença. Eu não creio. Então, como diz a palavra de Deus, que cada um de nós devemos ter uma posição definida. Essa é a minha posição. Eu tenho isso muito bem definido dentro de mim. Continuando aqui, a invasão estará prestes a ocorrer em todas as cidades do mundo, a fim de provocar em cada nação um sentimento para usar suas armas nucleares para atacar. Desta forma, o Tribunal de Justiça das Nações Unidas, que exigirá que todas as nações usem suas armas nucleares para se desfaçam, melhor dito, das suas armas nucleares para desarmar, para que se desarmem das suas armas nucleares, para que quando isso aconteça, a invasão é que tenham sido comprovadamente falsos. Ficou meio complicado, né? Deixa eu ler novamente aqui e traduzir. A quarta etapa diz respeito à manifestação universal, sobrenatural, com meios eletrônicos.
Essa quarta etapa contém 3 diferentes orientações. Primeira, fazer com que a humanidade creia que um UFO, OVNI, ET, um alienígena, estará prestes a invadir o planeta Terra e que tal invasão ocorrerá em todas as principais cidades do mundo, a fim de provocar em cada nação um sentimento para que se desfaçam de suas armas nucleares. Desta forma, o Tribunal de Justiça das Nações Unidas exigirá que as nações que possuem armas nucleares se desfaçam das mesmas, a fim de serem desarmadas, para que, quando ocorra a invasão, a falsa invasão de um alienígena, nada possa dizer, ou ninguém possa dizer, que é algo falso. E como as Nações Unidas sabem que essa invasão será falsa? Logicamente, eles têm tudo ensaiado e encenado. A segunda orientação, fazer com que os cristãos acreditem que o arrebatamento vai ocorrer com a intervenção divina de um suposto alienígena. Então, vejam bem, a segunda orientação desse quarto projeto Blue Beam, essa quarta etapa, que está dividida em 3 orientações ou 3 fases, a segunda será fazer com que os cristãos acreditem que o arrebatamento irá ocorrer com a intervenção divina de um suposto alienígena, para salvar a civilização terráquea de um selvagem e cruel demônio. Seu objetivo será o de dispor de toda a oposição significativa para a implementação da nova ordem mundial em um curso principal. Na verdade, poucas horas depois do início do show holográfico no céu. A terceira fase é uma mistura eletrônica e forças sobrenaturais. As ondas usadas pelo projeto Blue Beam permitirá que forças sobrenaturais viajem através de fibras ópticas, cabos coaxiais, que são usados pelas companhias de cabo, né, para conectar a sua televisão, o satélite, etc., antena de satélite, cabos coaxiais de TV, linhas elétricas e linhas telefônicas, a fim de penetrar em todos os lares ou instituições de uma só vez, através dos aparelhos eletrodomésticos. Circuitos integrados já estarão no lugar. O objetivo desta etapa, ou desta fase, será de criar fantasmas satânicos globalmente projetados em todo o mundo, a fim de empurrar todas as populações, ou levar as populações de todo o mundo à beira da histeria e da loucura, para afogá-los em uma onda de suicídios, assassinatos e distúrbios psicológicos permanentes. Vocês já viram um filme, inclusive ontem, foi ontem, comecei a ver, mas depois eu mudei, um filme chamado The Purge. Já saiu a segunda parte aqui. O que significa essa palavra The Purge? Na realidade, não tem um significado assim propriamente dito, mas é uma expressão, uma palavra cujo significado é uma expressão que é o seguinte, que em um determinado dia, as pessoas terão 24 horas ou 12 horas para cometer todo e qualquer tipo de crime, assalto, assassinato, etc., que a polícia não vai se meter. De repente, você que está aí do outro lado pensa, poxa, mas isso é loucura, isso não existe. Já está acontecendo, meus amigos. Já está acontecendo. Ou você acha que esse declínio da segurança nacional, regional, estadual, não foi propositalmente provocado? Nós vimos isso em um hangout, o qual não me lembro agora, mas nós vimos isso. Que essa violência, o aumento da violência, está sendo propositalmente criado para incitar as pessoas, como diz aqui, uma histeria e uma loucura. Juntamente com isso, as ondas que irão interferir, melhor dito, nas ondas cerebrais do cérebro humano, para levar as pessoas, como já vimos através da HAARP, a insônia, a ansiedade, aqui através do projeto Blue Beam, a pensamentos suicidas, histeria e loucura. É muita coisa, né, pessoal? Olha, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, esses são os 4
passos, as 4 etapas do projeto Bluebeam. Tem mais um vídeo aqui, deixa eu ver, tocar aqui para vocês, mais um vídeo aqui interessante. Deixa eu ver se encontro aqui. Olha quanta mensagem. Perdão, pessoal, não posso responder agora. Olha só. Esse aqui, ó. Deixa eu parar aqui. Tá aqui. Wow. Again, HAARP videos coming in from around the world. What's going on? Switzerland, Indianapolis, and now Illinois, within 170 miles from the exact. Opa, vou parar aqui e vou botar a tradução em português. Perdão, esqueci, pessoal. Mas isso aconteceu na cidade de Indianápolis, onde tem aquela famosa corrida às 500 milhas de Indianápolis, aqui nos Estados Unidos. Vou botar aqui a tradução para vocês. Deixa eu voltar aqui novamente. Tá aqui. Wow. Again, HAARP videos coming in from around the world. What's going on? Switzerland, Indianapolis, and now Illinois, within 170 miles from the exact location. Real-time, real HAARP video coming in from Chris Mercer. First, we had Quaid on the radio show just recently. And now we got in contact with Chris Mercer. He's given us permission to share this video right now of the same event happening June 12th, 2015 in Shabelle, Illinois. We have on the roundtable Brent Cousins and Orlando Smith, geospatial analyst, going over this video. We've reached out to meteorologists, professors, trying to find out what's going on. We're going to have both guys that shot this on the radio shows on Third Moon Radio coming in 12 a.m. Eastern Time, 9 p.m. Western Time. Join us. Share your thoughts on what's going on in this video. New stuff coming in. Let's get to Orlando Smith. What's going on in this video? We got 2 locations, 2 different shooters, 2 different phenomenons. 2 phenomenons. 1 phenomenon caught on video. You know, Blake, I've got to be honest, I cannot explain this phenomenon. It's absolutely intriguing. When I look at the way that the light is dispersed, or the energy, or whatever it is that's displayed in this video, I mean, what do you want to call it? Light? Energy? I mean, we can get into the optics. I cannot explain it. It's the way the light shifts. I want to call it light. Let's just call it light for now. The way that the beam of light shifts through the air is absolutely a phenomenon that I have not seen. I can't explain. I'm completely in awe of this video. It's fantastic. What I really can't explain is the way that the beams of light shift. It's almost like the scale. I've seen phenomenon like this, but I have never seen such large scale of light. You know, Orlando, I got to cut you off right now. It's because what I got to say is, sorry for interrupting, Orlando, but I got to say, again, repeat, breaking news, people. The Midwest HAARP activity, in my opinion, is going crazy. 2 videographers capturing the same event phenomenon. Brent, what's going on over there? It's funny. You're talking about 2. We're actually starting with 3. We started out in Switzerland. It was kind of a fuzzy video, but it shows the same phenomenon, the exploding lightning burst, HAARP phenomenon, Blake. In the same week. It was within the same week, and is right after the Bilderberg group. CERN was going on at Switzerland, Blake. And it's all could be connected. Orlando,
Tell us about CERN. What's going on in Switzerland? You know a little bit about this. The energies have been increasing, and we're as close as to the God particle, so they say, as we've ever been. But the time frames that we're talking about these things are still so much theoretical that it's all still, it's nearly the same discussion as it was, except at perhaps higher energetic levels. I'm going to play back this video, and I want to ask you honestly, the bullwhip lightning effect going on in this HAARP activity over Indianapolis, you can't explain this away. We've, again, spoken to meteorologists, and they're calling it a sundog, but they can't explain this optical image. To me, that doesn't make sense on both parts. What's a sundog? What's this bullwhip action going on? Orlando? No. Muito bem, vou parar por aqui, pessoal, porque é um vídeo de 11 minutos e eu não quero que fique assim muito longo, né? Vou tocar um outro aqui para vocês. Has appeared over the skies of Foch. Esse aqui é muito interessante porque mostra figuras, sendo que esse não tem a tradução, mas preste atenção nas figuras que são formadas. A mysterious and bizarre apparition has appeared over the skies of Foshan, in China. Isso apareceu na China. The footage, which was recorded by a local resident, appears to show a huge city floating in the clouds. The apparition, which was witnessed by hundreds of shocked local residents, only lasted a few minutes before completely disappearing. Local news and meteorological experts, who reported on the event, claim the phenomena was a fata morgana or mirage, very similar to the one that occurred above a river in East China in 2011. However, others have theorized that this mysterious apparition was possibly the result of a Project Bluebeam test, or perhaps was a temporal vortex, a possible parallel universe, materializing briefly into our own reality. Until further reports and footage are released, we can only speculate at what this bizarre phenomena actually was. But it is possible, considering China's technological achievements, that a top-secret holographic technology was tested over a heavily populated city, in an effort to gauge the general public's reaction. Tá aí. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui para mim agora. O que o vídeo estava dizendo é o seguinte, que aquela imagem foi feita na China, sobre uma cidade densamente populada, e uma outra também no leste da China, de uma outra cidade. E as pessoas não sabiam, estavam preocupadas porque era algo novo, algo inédito. E a locutora dizia que aquilo dali foi provocado imagens holográficas provocadas pelo projeto Bluebeam, e que também na China essa técnica, essa tecnologia está em pleno andamento, em pleno desenvolvimento. Uma última coisa, pessoal, antes de terminar, porque minha esposa já está aqui terminando de fazer um jantar suculento, já estou com água na boca. Onde está o livro? Onde foi que eu pus o livro? Aqui está. Lembrando da China, deixa eu ver se eu encontro aqui a página. Aqui está. Voltando ao livro, Confissões de um Ex-Illuminati, está aqui. Falar algo sobre a China, que eu também já comentei em outro Hangout, mas eu quero trazer à baila mais uma vez, né, para que vocês compreendam algo muito importante. Inclusive, naquela Bíblia que eu já mostrei para vocês, a Peshitta, também conhecida como lança, diz em Ezequiel 38 que Gog não será a Rússia, mas a China, né? Apesar que, quando começamos esse hangout falando sobre Ezequiel capítulo 38, vimos que eu fiz um estudo e mostrei para vocês que a raiz de Rosh significa Rússia, e tem outros termos lá que agora eu não lembro. Ainda falta falar sobre o reino do leste e o reino do oeste. Eu falei do reino do norte e do sul. Falta falar dos reinos do leste e do oeste. Eu terminei hoje esse material, e assim que tiver um dia assim, livre na minha agenda, eu vou fazer esse hangout para terminar sobre esse tema de Ezequiel capítulo 38. Mas, falando sobre a China, está aqui, ó.
Vou mostrar para vocês aqui a página. Está aqui, ó, a pergunta. Não sei se dá para ver, porque a letra é bem pequena. Está aqui, ó. Diz assim: você pode me dizer mais a respeito da dominação mundial pela China e os links com o Bohemian Grove? Bohemian Grove, como alguns de vocês sabem, é uma instituição ocultista da qual o Ronald Reagan fazia parte, o Bill Clinton faz parte, e outros presidentes também, como Jimmy Carter, etc. E eles se reúnem numa floresta na Califórnia, e o lugar é todo cercado pelo FBI, porque tem políticos muito influentes, ex-presidentes, etc. Claro, o Ronald Reagan não está mais porque morreu. Mas eles se reúnem numa floresta na Califórnia, e em um determinado trecho dessa floresta existe uma imagem de uma coruja, que é um símbolo pagão, e eles se reúnem e adoram aquela coruja, todos pelados. Até o Alex Jones, do canal Infowars.com, ele ficou um dia escondido dentro da floresta e ele conseguiu fazer algumas imagens. E em determinado momento da cerimônia, oferece-se um sacrifício sobre um altar àquela coruja, quer dizer, é algo totalmente satânico. Então diz aqui, nesse livro, o seguinte: você pode me dizer mais a respeito da dominação mundial pela China e os links com Bohemian Grove? Aí vem a resposta. Os Illuminatis americanos começaram a visitar a China com mais interesse no início dos anos 70, com Henry Kissinger e Richard Nixon. Kissinger está até hoje vivo, inclusive na última reunião do grupo Bilderberg, que foi em Dresden, na Alemanha, ele esteve presente, e quando ele estava saindo, né, muita gente estava xingando ele, o cara está todo torto, mas está lá ainda. Tremenda, é luciferiano até a raiz do cabelo. E o Nixon foi aquele presidente que foi deposto pelo caso do Watergate, né? E então eles são, o Nixon já não está mais vivo, mas eles fazem parte dos Illuminatis. Então, repetindo, os Illuminatis americanos começaram a visitar a China com mais interesse no início dos anos 70, com Henry Kissinger e Richard Nixon, membros do Bohemian Grove. O Bohemian Grove trabalha perfeitamente para encontros secretos dos Illuminatis e o plano interno deles para a manipulação do mundo. Então, por isso que eu tenho afirmado, até eu vi aí que o meu amigo Nobre está aí presente, ele não está de acordo, mas eu tenho falado que os Illuminatis, eles estão utilizando o Islã para provocar todo esse caos, para justamente implantar a nova ordem. Quer dizer, o Islã está sendo usado pelos Illuminatis para fazer guerra contra as civilizações ocidentais. E aqui, esse livro também afirma isso. Repetindo aqui, o Bohemian Grove, o Bohemian Club, o Bohemian Grove, trabalha perfeitamente para os encontros em segredo dos Illuminatis e o plano interno deles para a manipulação do mundo. O estabelecimento da nova ordem mundial abraçará mais e mais as maneiras ou os modos antidemocráticos da China, como somente como a única solução para tempos de turbulência que nós estamos vivendo, os quais parecem ser os ideais ou o ideal para a criação do regime totalitarista global. E todos pensamos que os Estados Unidos não sobreviverá à presente crise ao longo do tempo, mas apresentará sinais de declínio e destruição, sinais de declínio e destruição foram plantados nos Estados Unidos, no solo dos Estados Unidos, não escondidos em uma caverna no Afeganistão ou Iraque. Para dizer a verdade, o Bohemian Grove, os rituais do Bohemian Grove são a pequena parte do que acontece durante os nossos encontros. A maioria dos membros do Bohemian Grove estão profundamente envolvidos
com o agenciamento ou como se diz, a manipulação da agenda estratégica global. E, como você pode imaginar, isso é o porquê em 15 anos na lista de espera para se tornar um membro. Quer dizer, é um grupo luciferiano e ainda tem gente na lista de espera para se tornar membro desse grupo, desse clube, né? Já há 15 anos. Então, vejam que a coisa não é brincadeira. Muita gente poderosa. E esse grupo está trabalhando para fazer da China a primeira potência e destruir os Estados Unidos, contando com presidentes e ex-presidentes americanos. Então, vejam que esse pessoal, eles não estão envolvidos com um sentimento de pátria, nação, nacionalidade. Não, eles querem o poder, meus amigos. Eles querem o poder. E se tiverem que destruir os seus próprios países ou os países onde eles nasceram, eles vão fazer. Eles querem o poder. Na minha opinião, a China já é a primeira economia, porque o produto interno chinês cresce não menos que 5%. Não menos que 5%. E o produto interno americano, parece que no ano passado cresceu um pouco mais de 2,5%. E aí vem o Bostama com aquela conversinha para boi dormir, que o desemprego está diminuindo, que a economia está forte, e etc, etc, etc. Quando nós sabemos, meus amigos, que tudo isso é um jogo de cartas marcadas. É um jogo de cartas marcadas. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Já 1h30 de live. Não se esqueçam que amanhã teremos a presença do doutor em ciências pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o professor doutor Walter Strafati. Um grande abraço para todos. Um abraço para você que esteve desde o início acompanhando, para você que colocou aí o seu like, né, que já deixou o seu like, para você que já deixou o seu comentário ou vai deixar o seu comentário, muito obrigado. Amanhã, às 21 horas, estaremos aqui de volta com a presença do Dr. Strafati, comentando sobre política brasileira e política mundial. Então, prepare as suas perguntas, porque ele tem o maior prazer e terá o maior prazer em responder a todas as suas perguntas. May God bless each one of you. I'll see you tomorrow. Bye.